desembalando seu rebocador da caixa de madeira. Com o uso de uma parafusadeira a bateria com uma ponteira Phillips, identifique todos os parafusos marcados em vermelho e retire-os completamente. Lembre-se de deixar a parte frontal da caixa com um espaço igual ou superior a 2,5 vezes, a dimensão do comprimento da caixa para posteriormente poder retirar seu rebocador. Retire a tampa, utilize a alça com um cabo de aço para facilitar a operação e peça ajuda para outra pessoa para maior comodidade. Deixe-a de lado. E utilize as travessas internas, sarrafos, como calços para a construção de uma rampa de saída do rebocador de dentro da caixa. Lembre de tirar a proteção da manta de polietileno que os reveste. Pegue a tampa e coloque na posição inversa sobre os sarrafos de madeira, alinhadas com a abertura frontal da caixa e bem apoiadas sobre os sarrafos, de modo a fazer uma rampa para a saída do seu rebocador da embalagem. Ligue o controle remoto e, posteriormente, a chave master do painel do seu rebocador e retire-o cuidadosamente de dentro da caixa, utilizando o próprio controle remoto nos comandos acelerador, gatilho e esterço, roda espumada. Conhecendo seu rebocador. Controle remoto. 4 são os comandos utilizados para a operação do controle. Chave liga-desliga. Localizada na parte superior. A chave liga para a esquerda e desliga para a direita. Quando ligada, acenderá o display do controle. Importante: o controle remoto sempre deve estar ligado ao ligar ou desligar a chave master do painel de instrumentos do rebocador. Acelerador. O gatilho do controle é o seu acelerador, sendo que movimentando o mesmo para trás, o movimento do rebocador será para frente. Ao movimentar o gatilho para frente, o movimento do rebocador será para trás. O controle e a intensidade do movimento é dado pelo operador, então recomenda-se muito cuidado e atenção no uso do acelerador. Acionamentos bruscos e repentinos deverão ser evitados. Esterço de direção. A roda espumada é o esterço de direção, onde o sentido horário e anti-horário terá o giro correspondente do rebocador, com o operador olhando para a sua traseira. Assim como o acelerador, o controle e intensidade do movimento é dado pelo operador, então recomenda-se muito cuidado e atenção durante o seu uso. Seletora do servo de carga, descarga e reboque. A chave localizada na parte lateral direita do controle é uma seletora de comando do servo que aciona o travamento e destravamento da gangorra. Trata-se de um comando muito importante e de segurança que requer muito a atenção do operador para evitar que a aeronave possa cair de cima do rebocador durante o reboque, caso seja acionada equivocadamente. Posição U. Toda para frente. Unload. É utilizada para a descarga da aeronave de cima do seu rebocador. Posição L. Load. Centro. É utilizada para a carga da aeronave para cima do seu rebocador e também reboque com o prato travado, sem o uso da função Lazy Susan. Posição F. Free. Toda para trás. É utilizada para o reboque da aeronave com o prato destravado, sistema Lazy Susan ativo, no seu rebocador. Painel de instrumentos. É o painel localizado na parte lateral frontal esquerda do seu rebocador, onde se encontra todos os switches e instrumentos. Chave Master. É a chave liga e desliga do seu rebocador. Chave Lights. É a chave que liga e desliga a iluminação do seu rebocador. Chave Strobe. É a chave que pode ser utilizada para desabilitar a giroflex do seu rebocador, no caso de ofuscar o operador, principalmente em operações noturnas. Se ela for acionada, pode ser desacionada a qualquer momento. Ou quando a chave master for desligada,
Ao ligá-la novamente por padrão de segurança, a Giroflex será acionada em automático. Chave Up and Down é a chave utilizada para o acionamento para cima e para baixo do lift para helicópteros Robinson, quando seu rebocador for dotado deste opcional. Orímetro marca as horas decimais do rebocador em funcionamento. Voltímetro marca a voltagem instantânea da carga das baterias ou percentual de carga das mesmas. Tomadas 12 e 24 volts são as partes fêmea das tomadas da mini GPU do seu rebocador. No cabo, terá a parte macho da mesma tomada, recurso opcional. Chave carregador. Junto ao conector para carregamento das baterias, existe uma pequena chave liga-desliga que deve ser acionada quando o cabo for conectado à energia 220 volts, 60 Hz. Chave BIND. A chave BIND serve para parear o controle remoto com a placa-mãe do seu rebocador. Normalmente, ela deverá estar na posição desligada, off, para funcionamento normal do rebocador. Ela somente deverá ser acionada no caso de perda de sinal, que posteriormente estará mencionado neste manual a forma de como parear o controle remoto. Porta-objetos. Na lateral direita do seu rebocador encontram-se 2 porta-objetos, onde pode ser colocado a cinta catraca, controle remoto, cabo de carregamento, entre outros. Carregando sua aeronave. Aviões. Com ambos os trens de pouso calçados, alinhe o centro da rampa da gangorra com o centro da biquília do avião, ajuste o batente frontal da gangorra, puxando o gatilho com as 2 mãos nas suas extremidades, ou todo aberto ou na dimensão do pneu da biquília do avião a ser rebocado, e da mesma forma, ajuste os batentes laterais amarelos na largura do pneu da biquília. Utilize as borboletas para afrouxar e apertar a peça no prato. Coloque a seletora do servo toda para frente, posição U. Certifique-se que a rampa esteja para baixo. Coloque a seletora do servo na posição central, L. Com o controle remoto empunhado na mão esquerda e a roda do esterço sendo controlada pela mão direita, movimente cuidadosamente e lentamente o rebocador para trás em direção à biquília do avião até que o mesmo passe por debaixo da biquília, até carregá-lo completamente e, então, cesse a operação. Depois disso, decida qual a posição que a seletora do servo irá ficar. Se na L, seletora na posição central e prato travado, ou na posição F, seletora toda para trás, prato destravado. Sistema Lazy Susan ativado, e o rebocador estará com o avião na posição correta para ser rebocado. Cuidado que deve ser tomado nessa operação. Posicionar a rampa da gangorra o mais centralizado o possível com o pneu da biquília do avião. Helicópteros Robinson. Lift opcional. Instale o seu lift no centro do prato, parafusando as 3 borboletas firmemente e conecte o cabo nos conectores do lift e do rebocador. O batente anterior da gangorra deverá estar na posição toda aberta, seletora do servo na posição central, L, posição de carga, e gangorra para cima, com o gancho acoplado. Posicione minuciosamente o seu rebocador debaixo do helicóptero, de forma que o acoplamento superior do lift fique bem alinhado com a esfera de reboque localizada na parte inferior da cabine. Largue o controle remoto e gire a trava de segurança do acoplamento para a posição aberta. Inicie o processo de levantar o lift, acionando o botão no painel do rebocador até que ele inicie a levantar o helicóptero. Cesse a operação, gire a trava de segurança para a posição fechada e coloque as rodas de manobra na posição de reboque. Volte ao painel do rebocador e acione o botão na posição de levantar até o final do curso do lift. Pronto! Seu rebocador está pronto para rebocar o seu helicóptero. Rebocando sua aeronave. Aviões. Com a biquília bem ajustada na gangorra do rebocador, tanto no diâmetro como na largura, retire os calços dos trens de pouso principal e inicie cuidadosamente o reboque da sua aeronave.
É muito importante que o operador se movimente ao redor da aeronave, para que tenha ampla visão dos limites de espaço, tornando assim o reboque mais seguro e autônomo. Novamente, recomenda-se que o operador tenha a empunhadura do controle remoto na mão esquerda, com o dedo indicador no gatilho do acelerador e controle o esterço, roda espumada, com os dedos polegar e indicador da mão direita. Isso garantirá maior sensibilidade e precisão nas manobras. Reitera-se também evitar o movimento brusco dos controles, tanto do acelerador quanto do esterço, para evitar solavancos na aeronave rebocada. Nos casos em que o reboque seja feito com o prato travado, posição central da seletora do servo L, sistema Lazy Susan desativado. É bem importante observar o limite de giro da bequilha quando indicado pelo fabricante da aeronave. Nessa condição de ajuste, o rebocador gira junto com a bequilha da aeronave. Observação: para os modelos FT8, FT10 e FT15, é opcionalmente fornecido um calço de madeira para ser colocado na parte posterior da gangorra quando o avião já estiver carregado. Esse calço poderá ser utilizado em aviões com o pneu da bequilha pequeno, de forma a centralizar o peso do nariz do avião na parte mais central do prato. Nesses casos, o ajuste do batente frontal da gangorra deverá também ser feito buscando essa centralização. Não esquecer de retirar esse calço quando for descarregar o avião do rebocador. Helicópteros Robinson. Com a trava do acoplamento fechada, as rodas de manobra em posição de reboque e o freio do rotor do helicóptero acionado, o rebocador poderá ser colocado em operação com as mesmas precauções já definidas anteriormente. Descarregando sua aeronave. Aviões. Ao chegar no local de destino desejado, o operador deverá calçar ambos os trens principais do avião, colocar a seletora do servo na posição U, toda para frente, e com cuidado e minúcia, vagarosamente descarregar o avião. Importante: antes de mudar a seletora para a posição U, movimente cuidadosamente o rebocador para trás, de modo a encostar a parte frontal do pneu da bequilha do avião no encosto frontal da gangorra, de forma que o gancho se movimente sem sobreesforço do servo. Não seguir esse procedimento pode resultar na queima do servo, bem como o acionamento não será eficaz. Da forma contrária, ou seja, se a bequilha estiver encostada na parte traseira da gangorra e a seletora do servo for acionada, ela não irá comandar e poderá danificar o servo. Existe um adesivo de atenção na parte superior do rebocador, dando esta orientação. Se durante o reboque o prato estiver solto, ou seja, seletora do servo toda para frente, na posição U, sistema Lazy Susan ativo, o rebocador deverá estar alinhado com o sensor existente na parte frontal do prato e um LED laranja irá acender. Somente nessa posição, a seletora do servo irá comandar. Dessa forma, o operador deverá tomar muito cuidado, porque se a seletora for comandada para a posição U, descarga toda para frente, com o sensor fora da posição, quando ocorrer o seu alinhamento, o sistema irá destravar e o avião poderá ser descarregado ou até cair de cima do rebocador se não estiver calçado. Helicópteros Robinson. Ao chegar no local de destino desejado, o operador deverá colocar as rodas de manobra na posição de não manobra, para cima e esqui no chão. Colocar a trava do acoplamento do lift na posição aberta e acionar a chave para descer o lift até o final do curso inferior. Muita atenção para evitar de esquecer na posição fechada. Depois disso, retirar o rebocador debaixo do helicóptero. Guardando seu rebocador. Recomenda-se sempre guardar o rebocador no mesmo lugar do hangar, preferencialmente próximo a uma tomada elétrica de 220 volts, 60 Hz, e ao abrigo de intempéries. O controle remoto deverá ser desligado depois que a chave master for desligada. O controle remoto não deve ficar ao alcance de pessoas que não tenham o treinamento adequado do mesmo. Por isso, recomenda-se deixá-lo em lugar restrito. Reiteramos que o equipamento deve ser colocado em carga depois de um dia de uso ou quando o voltímetro mostre uma tensão inferior a 23 volts.
As baterias que são automotivas de chumbo ácido não viciam e quanto mais carregadas, maior será a sua vida útil. A autonomia delas depende do peso da aeronave a ser rebocada, inclinação do terreno e intensidade da aceleração durante o uso, mas gira na casa de 6 horas em operação. Utilizando sua mini GPU 12 24 volts. Posicione o rebocador próximo à tomada externa da aeronave que será conectada. Desligue a chave master e o controle remoto. Conecte o cabo na tomada 12 ou 24 volts, a depender da entrada da aeronave. Conecte o plug na tomada da fonte externa da aeronave. Pronto, sua aeronave está energizada. Importante: a carga das baterias indicada no voltímetro deverá ser superior a 23,5 volts para o funcionamento normal. Caso esteja menos que isso, colocar o rebocador em carga antes de conectá-lo. Nota: cada rebocador tem sua potência nominal de partida a frio, que deverá ser respeitada em função da demanda necessária de cada aeronave a ser conectada. Consulte o manual de sua aeronave antes de utilizar. Observação: essa mini GPU é um paliativo e não um equipamento GPU fonte externa, e só deve ser utilizada para aeronaves a pistão, respeitando os limites já mencionados na nota acima. Cuidados, precauções e soluções de problemas simples. Controle remoto. 3 são os maiores cuidados que o operador deve ter com o controle remoto. A. Não molhar. Utilizar uma sacola plástica para cobrir o controle em dias de chuva ou operar ao abrigo de água. B. Evitar quedas. O controle remoto é sensível e suscetível a falhas no caso de quedas ou batidas. Tome muito cuidado. C. Troca das pilhas. Monitore o nível de carga das pilhas e troque-as ou recarregue-as quando do primeiro alerta sonoro de baixa tensão das pilhas. A não troca ou recarga das pilhas poderá implicar na perda das configurações do controle, gerando problemas inesperados. BIND do controle remoto. Se por alguma razão seu rebocador perder o sinal do controle remoto, o operador deverá seguir os seguintes passos. Desligue a chave Master e, posteriormente, o controle remoto. Ligue a chave BIND, colocando-a na posição ON para a esquerda. Ligue a chave Master e mantenha pressionado o botão BIND, que fica na parte superior esquerda do controle. Ligue a chave ON-OFF para a esquerda do controle remoto. Existe um visor quadrado pequeno de acrílico na parte superior do rebocador, que permitirá que o operador possa ver o LED do receptor do controle remoto, que fica na parte interna do painel elétrico. Quando o processo de BIND for completado, esse LED deixará de piscar de forma intermitente e ficará sempre aceso e os comandos voltarão a funcionar normalmente. Outras teclas do controle remoto. O operador não deve mexer nas outras teclas do controle remoto não mencionadas anteriormente, pois elas são teclas de configuração que poderão de ser acionadas no caso de alguma anomalia, sempre orientada pela assistência técnica da F-Tags. Algumas teclas são inclusive bloqueadas por uma fita para evitar o acionamento desproposital. Perda de sinal do controle remoto. Caso o rebocador perca o sinal do controle remoto, ele deverá parar automaticamente em até 3 segundos após a falha. Essa é uma função muito importante de segurança e a sua falha deverá ser imediatamente reportada para a assistência técnica da F-Tags. Botões de emergência. O rebocador é equipado com 3 botões de emergência, localizados nas 3 extremidades superior do rebocador. Em caso de qualquer tipo de falha ou emergência, acionar qualquer um dos 3 botões, apenas batendo em cima, tanto com a mão como com o pé, que o rebocador parará instantaneamente e cortará totalmente a energia do rebocador. Para desativar a função emergência, basta o operador girar o botão acionado no sentido horário. Pressão dos pneus. Recomenda-se utilizar entre 25 e 30 psi nos pneus para um funcionamento adequado do rebocador, a depender da aeronave a ser rebocada.
bem como a condição do terreno e pavimento onde ela opera. Disposições finais. Em caso de qualquer anomalia não contida neste manual, eventuais dúvidas operacionais ou qualquer tipo de problema a ser reportado, contate a assistência técnica da FTAGS